E aí, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Como eu falei para vocês, nós vamos começar a fazer a publicação das nossas videoaulas. E como eu havia dito, nós vamos fazer a publicação da aula inteira, desde o começo, porque algumas pessoas perderam esse início de matéria, tá? E então quem já assistiu vai ter um repeteco, quem não assistiu vai pegar a aula desde o começo. Lembrando que a aula será mais longa, então nós vamos chegar até o final desse conteúdo, que é a parte de introdução à biologia nos primeiros anos. E para a gente começar a introdução à biologia com os primeiros anos, a gente precisa entender da onde que veio essa nossa disciplina. Então, vocês até o ensino fundamental 2, vocês estudaram uma disciplina que era a disciplina de ciências. Na verdade, a disciplina de ciências, ela envolve as três disciplinas que vocês estão encontrando agora no ensino médio. No ensino fundamental, vocês tinham ciências, e quando vocês entram no ensino médio, essa disciplina é fragmentada em três outras disciplinas, que é física, química e biologia. Então, quando vocês estavam estudando ciências, vocês aprenderam sobre física, aprenderam sobre química e aprenderam sobre biologia. Só que aprenderam uma base dos conhecimentos dessas três disciplinas. Como agora vocês chegaram no médio, essas três disciplinas precisam ser aprofundadas dentro do conhecimento. Então, o que, que a gente faz? Nós separamos. E aí você se aprofunda em física, onde você vai aprender bastante sobre os fenômenos naturais, vai se aprofundar em química, onde vai aprender bastante sobre os elementos químicos, e vai se aprofundar em biologia, onde você vai aprender bastante sobre os seres vivos. É lógico que, apesar dessas disciplinas estarem separadas agora no ensino médio, elas têm uma relação muito íntima uma com a outra. Isso significa que nós, em biologia, vamos abordar bastante química, vamos abordar bastante física, porque os seres vivos, quer queiram ou não, eles são feitos de elementos químicos, eles são quimicamente falando compostos de elementos variados. E vamos falar da física, porque os fenômenos naturais influenciam na vida dos seres vivos também. Então, essas três disciplinas têm uma inter-relação muito íntima e muito próxima. No nosso caso, a biologia, seres vivos, nós vamos ter um apanhado ali dentro dessa disciplina de seres vivos dentro dos reinos que competem a eles. É lógico que o nosso tempo sendo curto aqui, gente, não dá para eu falar de todos os seres vivos detalhadamente, o modo de vida. A biologia ela é muito ampla. Então, vocês vão perceber que nós vamos estudar ali um quinto do que a biologia é na sua totalidade. Se eu fosse precisar, se eu fosse falar da biologia dentro do contexto geral, se eu tivesse que apresentar a biologia para vocês como um todo, eu precisaria de 3 anos e precisaria de 3 aulas por semana. A gente não tem esse tempo, então a gente vai buscar ali na biologia um conteúdo mais específico, mais objetivo, mais atual para vocês, tá bom? Bom, para a gente começar a estudar biologia, que são seres vivos, eu preciso de outros fatores, eu preciso de mais uma base dentro da biologia para poder estudar ela. E essa base são os termos específicos de ciências. Termos específicos de ciências, o que seria isso? Na verdade, os termos específicos de ciências são nomenclaturas e palavras que nós utilizamos para representar com mais clareza as partes que compõem um ser vivo. Tá? Então, tá ali, ó, dão mais precisão aos significados de certas partes que compõem o ser vivo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, olha aqui o que eu tenho. Dorsal relativo a dorso ou às costas. Ventral relativo ao ventre. São os opostos, né? São palavras que são opostas umas às outras. Então, se eu pegar um. Bom, vou fazer o seguinte: eu vou explicar tudo e depois eu dou o exemplo com o corpo de um animal, tá bom? Então,
Olha ali, dorsal, então se eu fosse falar assim, coluna vertebral, a coluna vertebral está localizada na região dorsal do meu corpo. A mulher carrega o filho no seu ventre, que é o oposto ao dorso, a região das costas. Então, a região ventral seria a região da nossa barriga. Posterior, atrás. Anterior, na frente. Longitudinal, é uma linha imaginária que acompanha o comprimento do corpo de um organismo. Então, se eu fosse medir o meu corpo na altura, eu mediria ele longitudinalmente, porque eu pego da cabeça aos pés, que é o comprimento. Periférico, periferia, ao redor, né, nas extremidades. Então, a periferia é a região da cidade que fica nas extremidades dessa cidade. A periferia é a região que fica ao redor do centro. Tá? E próximo à superfície eu já vou dar o exemplo para vocês. Distal, aquilo que está distante. Proximal, aquilo que está próximo. Né? Lateral, aquilo que está do lado. E transversal é uma linha que divide o corpo na sua região mediana. Se eu tenho longitudinal o comprimento, transversal seria como se eu passasse uma faca, cortasse meu corpo no meio, tentando dividir ele em duas metades iguais. Né? Na região do abdômen seria ali mais ou menos. Então vamos pegar um exemplo aqui. O peixe. Então vamos pensar nesse peixinho. O peixe é um ser vivo, é um animal. Dorsal, as costas. Então, as costas do peixe é onde eu encontro, por exemplo, a nadadeira dorsal. Ao lado oposto à nadadeira dorsal, eu tenho aqui a nadadeira ventral. Então, são as duas extremidades que se opõem uma à outra. Posterior, atrás. Então, a nadadeira caudal fica na região posterior do corpo do peixe. A região frontal, eu encontro a sua cabeça, ou anterior, né? É muito semelhante. Longitudinal, se eu quero medir o peixe que eu pesquei, eu pego uma fita e vou medir o seu comprimento. Transversal, um corte no meio. Tá? Por exemplo, a nadadeira anal está proximal à caudal. A nadadeira anal está distal ou distante da nadadeira lateral, que é aqui, a que fica do ladinho, que no caso desse desenho não tem. Tá? Então, esse é um exemplo dos termos específicos de ciências. Continuando. Linguagem de biologia. Bom, a biologia tem uma linguagem própria. Apesar de ter uma linguagem própria, essa linguagem ela é conhecida por vocês. Talvez vocês não saibam o significado dessa linguagem, mas os biólogos criaram essa linguagem porque precisaria facilitar a comunicação entre eles. Então, o que eles fizeram? Para que ficasse fácil a comunicação entre os biólogos do mundo inteiro, eles resolveram pegar pedaços de palavras provenientes do latim e do grego. Esses pedaços de palavras provenientes do latim e do grego têm um significado. E por que do latim e do grego? Porque o latim e o grego foram as línguas mais faladas universalmente. Então, muitos países, muitos continentes adotaram essa linguagem no seu dia a dia, principalmente o latim, que é uma língua falada ainda hoje nas missas. O Vaticano, as igrejas católicas usam muito o latim ainda nas suas línguas. As escolas, até a década de 60, ensinavam latim para os seus alunos. E hoje é uma língua morta, mas foi uma língua universal. Então usou-se o grego e o latim para tirar pedaços de palavras que têm um significado. Esses pedaços de palavras são chamados de radicais. E quando eu pego um radical grego e um outro radical grego, cada um com um significado, e junto eu formo a linguagem de biologia, ou seja, eu tenho uma palavra com dois significados, para dar mais lógica ao estudo dos seres vivos.
Então, nós vamos conhecer muitos. Eu vou dar alguns exemplos, mas tem até um dicionário da linguagem de biologia, né? Que é a taxonomia que a gente chama. Então olha ali, né? As palavras formam os radicais, que são partes de palavras do grego e do latim. Alguns exemplos de radicais. Logos. Logos quer dizer estudo. Bio quer dizer vida. Então, olha só. Eu tenho já uma palavra, que é a nossa disciplina, que é formada por dois radicais gregos, bio e logos. Logo, biologia significa o estudo da vida. Podos quer dizer pés. Logo, o podólogo, olha lá, podo, pés, logo, estudo. O podólogo é o estudioso dos pés, é o cara que vai cuidar ali da sua joanete, da unha encravada, não é? Artro, articulado. Então, um organismo chamado de artrópode, olha o pod aqui aparecendo de novo, ele possui pés articulados. Então, quando eu me referir, por exemplo, a um artrópode, eu posso estar me referindo a um crustáceo, camarão, caranguejo, siri, lagosta. Posso estar me referindo a um aracnídeo, aranha, escorpião, carrapato, ácaro. Posso estar me referindo a um inseto, grilho, gafanhoto, louva-a-Deus, formiga. Todos eles são artrópodes, por quê? Porque os pezinhos deles são articulados, eles possuem articulações nas suas patinhas. Outro exemplo aqui. Foto significa luz. Então, quando eu tenho nas plantas a fotossíntese, eu tenho a luz sendo sintetizada, ou seja, sendo trabalhada pela planta. Então, significa que a planta, desculpa, gente, a planta trabalha a luz para poder obter o quê? Energia. É a mesma coisa o fotógrafo. Grafar significa registrar. Registrar com quem? Com a luz. Então, o fotógrafo precisa da luz para que ele, quando aperta o botãozinho da sua câmera, ela abra o obturador, a luz entre e capte a imagem, ou seja, grafe com a luz a imagem que está sendo refletida. Outro exemplo, cardio, coração. Logista, vem de logos. Então, o cardiologista é o estudioso do coração, é o especialista no coração. Derma, pele, dermatologista, mesma coisa, especialista que estuda a pele. Ecto, fora. Então, eu tenho o ectoplasma, a região mais externa do interior da célula, que vocês ainda vão conhecer. Temos ali, o exo, também é fora. Exoneração, já ouviram falar, né? O presidente, o governador exonerou fulano de tal, ou seja, mandou ele para fora, né? Tirou ele do departamento, foi exonerado. Os artrópodes, caranguejo, camarão, inseto, aranha, eles possuem o exoesqueleto, ou seja, o exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles fica do lado de fora do corpo. Já nós, seres humanos, temos o endoesqueleto. Por quê? Porque o meu esqueleto fica dentro do meu corpo e não fora. Fito, planta. Estou usando um creme fitoterápico, ou seja, ele foi feito a partir de plantas. Essa planta tem uma substância fitotóxica, ou seja, uma toxina feita à base de planta ou sai da planta. Hemo quer dizer sangue, vou fazer um hemograma, ou seja, vou fazer uma graduação dos componentes sanguíneos. Fago quer dizer comer. Então, um inseto hematófago, como a pulga, ela recebe esse nome porque ela se alimenta de sangue. Tá bom? Olha lá. Sangue, hemo. Ô, filhão, para com isso, vai. Isso. E mico, que não tá dando para vocês verem, eu vou tirar minha cara daqui, ó. Mico quer dizer fungo. Micose.
Então, a micose recebe esse nome porque é causada por um mico, um fum. Agora, eu vou falar desse sufixo que está aparecendo aqui, né? O ose. Vocês já repararam que as doenças terminam com o sufixo it e ose? Micose, lordose, cifose, escoliose, otite, rinite, dermatite. Isso significa que o it e o ose são denominações para classificar tipos de doença com características diferentes. Então, olha só. It e ose em doenças. It é uma doença inflamatória. Então, que pode ser de um órgão ou de uma estrutura anatômica. Então, quando eu tenho aqui artrite, articulação. Então, a artrite é uma inflamação das articulações, que pode ser das mãos, dos pés. A bursite é a inflamação da bursa, que é uma bolsa que envolve a articulação. Rinite, inflamação no nariz. Rino, nariz. Por isso que chama rinossoro, né? Um soro para o nariz. Rinoceronte, chifre no nariz. Cistite, inflamação da bexiga, no xixi. O ose já é um pouquinho mais grave, já é algo mais crônico. Então, não é uma doença inflamatória, né? Mas uma doença de característica mais grave, mais crônica. Então, artrose, nefrose, que é nos rins, tá? Lordose, tuberculose, que é a inflamação dos alvéolos, inflamação não, desculpa, um estado crônico dos alvéolos e dos pulmões, tudo bem? Então, sempre que você escutar itiose, é algo mais agudo, como uma inflamação, e o ose é algo mais crônico, que não é inflamatório, tá? Que pode afetar um órgão, uma estrutura do nosso corpo, um tecido ou algo assim, tudo bem? Seguindo, estudo da vida. Então a gente está aqui, ó, biologia é o estudo da vida. E a gente começa isso com uma pergunta: o que torna viva alguma coisa? E como ela sobrevive às mudanças à sua volta? Para eu poder estudar biologia, eu tenho que ter 3 conceitos básicos muito importantes. Primeiro, o que é vida? Segundo, o que é um organismo? E terceiro, o que é o ciclo vital. Então, vida é a condição de qualquer ser vivo. Para ser um ser vivo, ele tem que ter vida. Porém, a vida nada mais é do que um conjunto de características que determinam esse ser vivo, como, por exemplo, respirar, se reproduzir, crescer, aprender, né? Interagir com o meio ambiente onde ele vive, a interação que ele tem com o seu companheiro, seja qualquer tipo de ser vivo, tá, gente? Eu posso estar falando de uma bactéria. Então, a vida, que é a condição do ser vivo, é um conjunto de características que ele apresenta. Então, processos químicos, interação com o meio, liberar e produzir energia, se alimentar. Então, a vida nada mais é do que isso. A outra é o organismo. Um organismo é caracterizado por qualquer ser vivo. Se eu fosse falar do ser humano, o ser humano é considerado um organismo porque ele apresenta um conjunto de características que são os seus órgãos, os sistemas, as células, os tecidos que compõem esses órgãos e tudo mais. E o ciclo vital? O ciclo vital nada mais é do que essa sequência de etapas que caracteriza a vida de qualquer ser vivo. Então, se eu for falar de um ser humano, eu vou falar que o ciclo vital do ser humano é nascer. Após nascer, ele vai começar a ser cuidado pela mãe, vai aprender a andar, vai conhecer as palavras, vai se desenvolver, ter coordenação. Durante a infância, ele para o seu desenvolvimento para poder aprender, por isso que o nosso ciclo vital é mais longo do que outros seres vivos, que o ciclo é mais curto. Então, eu tendo um ciclo mais longo, eu posso dar essa parada antes da minha maturidade sexual para aprender. Notem que os outros animais, na sua grande maioria,
Eles não têm tempo para aprender, porque a vida deles termina logo, é curta. Então pega um cachorro, por exemplo, um gato, a vida deles em média é 14 anos. Então eles não têm tempo para aprender como a gente. Então eles nascem, rapidamente amadurecem, entram na vida sexual, procriam e morrem. O ser humano é o único que tem ali um tempo maior para aprender durante mais tempo, assim como alguns outros animais, como os símios, que vivem um pouco mais porque aprendem também dentro do seu ciclo de vida. Nós envelhecemos, deixamos a nossa semente, a nossa prole, nos reproduzimos e morremos. Então o ciclo vital é isso. É tudo que caracteriza as etapas de qualquer ser vivo. Eu tenho o ciclo vital do ser humano, eu tenho o ciclo vital de uma bactéria, eu tenho o ciclo vital de uma planta, que é o que ela passa durante a vida dela. Continuando. Os reinos dos seres vivos. Então, eu havia falado para vocês que os seres vivos estão agrupados em reinos. Por que eu agrupo os seres vivos em reinos? Para ficar mais fácil de estudar. Isso aí foi feito por um cara chamado Carl von Linné, ou Linneu no mundo científico. O Linneu percebeu que existiam seres vivos muito distintos, né, com muitas diferenças, porém existiam seres vivos com semelhanças. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a separar esses seres vivos através das suas características semelhantes, do macro para o micro. E depois que ele pegou cada ser vivo e colocou num reino, dentro do reino ele começou a separar também aqueles que tinham características semelhantes daqueles que tinham características diferentes. E foram criando os outros grupos dentro dos próprios reinos. Fazendo isso, ele conseguiu chegar a 5 grandes reinos dos seres vivos. Na verdade, começou com 4, porque ele achava que um grupo ali era junto com o outro, que eu já vou falar. Tá? Então, o primeiro reino, o reino Monera, das bactérias, seres unicelulares, que podem ser boas ou muito ruins. O reino protista, dos protozoários, também na sua maioria, seres unicelulares. O reino fungi, dos fungos, né, os cogumelos, os bolores. Reino plantae, das plantas. Esse aqui, ó, fungos, estavam junto com as plantas, porque se assemelhavam às plantas. Só depois que perceberam que fungo e planta eram coisas muito, muito diferentes. Então aí os fungos ganharam seu próprio reino. E o reino metazoa ou reino animalia, que compõe os animais. Então tem aqui um exemplo. As bactérias, né? Os cocos, bacilos, vibrião, espirilos, tá? Esses organismos são todos unicelulares. Isso não quer dizer que eles não possam se unir. Então, muitas vezes você escuta assim falar, nossa, diplococo, estafilococo. Significa que as bactérias em forma de coco, né, que é uma bolinha, se juntarem e formarem estruturas mais complexas. Tá? Então, nós temos a possibilidade de grupos diferenciados de bactérias. Tá? Bacilo, então já ouviu lá o lactobacilo que tem no Yakult. Por quê? Porque as bactérias têm formato de bastão. O vibrião, como por exemplo a cólera, porque ele tem formato de vírgula, né? Ele é mais torcidinho. Tudo bem? Os protozoários, que também aqui, ó, são unicelulares, como por exemplo os flagelados, que nós temos aqui o exemplo, o tripanossoma, que causa a doença de Chagas, que todo mundo deve conhecer, o risópodo, que temos ali a ameba, que vocês também devem conhecer, ciliados, porque o corpo é cheio de cílios, tá? Então esses são os protozoários, um outro reino. Os fungos, que a gente acabou de falar, representado ali pelos cogumelos, pelas leveduras que nós usamos para fazer crescer a massa de pão, o bolor, que estraga o pão que fica guardado por um certo período ali muito longo, tá? O reino das plantas, que nós temos todas as plantas, desde as mais simples até as mais complexas, desde aquelas que a gente encontra em regiões muito úmidas,
que formam aquele tapete quando a gente está passando na rua e choveu bastante, o ambiente é bem úmido, bem fechado, que são os musgos, né, que formam os musgos, até as plantas que não têm semente, como a samambaia, a avenca, a renda portuguesa, as que produzem semente, como o pinhão, né, ou as que produzem fruto e flor, como a gente conhece por aí. Tá? E o reino animal, que abrange todos os animais, desde vertebrados, que possuem ossos, vértebras, e os invertebrados, que são aqueles que não possuem ossos e vértebras, né? Aves, peixes, aracnídeos, estrelas do mar, entre outros grupos aí. Tudo bem? Então, esses são os seres vivos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não falei de um cara que está famoso aí, né? Não apareceu. Os vírus. Nós temos 5 reinos e em nenhum desses 5 reinos os vírus aparecem. O que significa isso? Que os vírus não têm reino? Não, os vírus não têm reino. Mas se os vírus são seres vivos, porque eles existem, eles estão aí, causam problema, por que eles não têm reino? Porque os vírus são os únicos organismos com muita diferença entre todos os outros presentes nos reinos. Então significa que o vírus ele é considerado ser vivo em alguns momentos e não é considerado ser vivo em outros momentos. Quando que um vírus não é considerado um ser vivo? Em que momento eu falo assim, não, o vírus não pode ser considerado ser vivo? Bom, ele não pode ser considerado um ser vivo porque ele não tem célula. Todos os organismos nos reinos que nós vimos ali são feitos de célula. Nem que seja uma célula, como uma bactéria ou um protozoário. É unicelular, mas é uma célula. Multicelular ou pluricelular, como se falava antigamente, são aqueles que têm várias células, até trilhões de células como o ser humano. Os vírus são acelulares, ou seja, não possuem célula. E a célula é a unidade funcional de qualquer ser vivo. É o tijolinho que constrói todo o ser vivo. Eles não possuem célula, então por isso que eles podem ser considerados não seres vivos. Por que eu posso não considerar um ser vivo o vírus? Porque eles não apresentam potencial bioquímico, ou seja, eles não conseguem produzir energia. Então, eles não respiram, eles não se alimentam. Então, o vírus, fora do corpo de um hospedeiro, ele é inerte, ele praticamente morre em curto período de tempo. Ele vira um cristal. Então, o vírus depende de um outro organismo para poder sobreviver. E o único objetivo do vírus é se reproduzir. Então, quando ele entra no nosso corpo de um outro organismo qualquer, o objetivo dele é se reproduzir. Ele não se alimenta e ele não produz energia. Então, eu posso considerar que ele não é um ser vivo nesse caso. E eles só são capazes de se reproduzir no interior de uma célula hospedeira. Então, quando o vírus entra no nosso corpo, ele só tem um objetivo: invadir a nossa célula, entrar nela, jogar o seu material genético e se multiplicar e sair espalhando a sua característica pelo mundo afora, que é o que está acontecendo com o coronavírus que nós temos aí. Então, o objetivo de todos os vírus, não importa se é de um resfriado besta, ou do coronavírus, ou da gripe espanhola, ou do ebola, que são doenças muito mais graves, o objetivo deles é um só: é deixar a sua descendência e se espalhar. Por que eu posso considerar que o vírus é um ser vivo? Até agora, porque não é um ser vivo. Por que eu posso considerar que os vírus são seres vivos? Porque eles possuem um material genético. O material genético é o que determina o ser vivo ser como ele é. Então, no nosso caso e dos outros seres vivos, nós temos o DNA, que é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. O DNA carrega os nossos genes que determinam se nós somos homens, somos mulheres, se temos altura assim, assada, cor da pele, cor dos olhos, cabelo liso, crespo, ondulado, unha assim, unha assada, formato da orelha, formato do nariz, se vai ter uma doença ou não.
Então, o DNA determina o que nós somos. O RNA é a síntese de proteína que acontece nos organismos mais complexos. Nos vírus, ele pode ser formado por DNA ou RNA. O RNA é uma fita só de material genético, enquanto o DNA é uma dupla fita, como eu vou mostrar para vocês. O RNA é uma sigla para ácido ribonucleico. Tá? Então, o vírus pode ter RNA ou DNA. E se ele apresenta material genético, significa que ele tem uma condição de ser vivo e ele pode transmitir essa característica para os vírus que vão vir depois dele, quando entra na nossa célula. Ele tem capacidade de reprodução. Tá? Então, além de ter essa capacidade de transmitir o material genético, os vírus têm capacidade de evoluir. E o que é evolução? Evolução é a característica de um organismo em modificar a sua característica genética. Então, a evolução ela acontece há bilhões e bilhões de anos. Só que nos vírus ela acontece muito rápido. Por quê? Porque enquanto no ser humano a evolução ela leva milhões e milhões de anos, desde que ele surgiu lá na era primitiva, os vírus, por serem muito simples, eles conseguem se modificar com grande facilidade. Então significa que os vírus, por serem simples, eles evoluem de um ano para o outro. Enquanto eu levo milhões de anos para evoluir, o vírus mudando uma coisinha naquele material genético dele simples, ele já se destaca. Ele já muda de configuração. Então ele deixa de ser um vírus e passa a ser outro. Por que vocês acham que nós temos todo ano vacinação? Porque todo ano eu tenho novos vírus. Aqueles vírus que eu combati com a vacina anterior, eles já se modificaram. Aqueles lá eu não pego mais. Eu me vacino contra os novos vírus que sofreram as mutações desse processo evolutivo super rápido. Por isso que eles se adaptam facilmente e estão aí desde os primórdios do nosso planeta. E está aqui um exemplo de um vírus. O vírus nada mais é, né, do que um material genético que está aqui, ó, DNA. Aqui, ó, a diferença, ó, DNA tem duas fitas e aqui o RNA tem apenas uma. Isso é material genético e isso é material genético, tá? Esse é mais complexo e esse é menos complexo. Então, notem que eu tenho aqui, ó, o DNA, que caracteriza ele como sendo um vírus X. O capsídeo, que é uma cápsula interna que protege esse DNA. O vírus é essa coisa aqui, tá? Aqui, o envelope proteico, que é uma proteína que envolve o material genético. E as glicoproteínas, ou seja, é proteína com glicose, ou seja, um carboidrato. Essas glicoproteínas aqui é que fazem o vírus entrar dentro da nossa célula. Então, isso aqui é como se fosse a chave que abre a fechadura. Imagina que a nossa célula tem a fechadura e o vírus entra lá com essa chave. Então, ele usa essa glicoproteína, destrava a porta da nossa célula, entra, vai lá dentro do nosso núcleo e usa o meu material para produzir mais vírus. A gente vai aprender isso como é que funciona no decorrer das nossas aulas, tá? Então, o vírus entra no nosso corpo porque ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Ele usa a célula do seu hospedeiro para produzir mais vírus. E aí, quando ele se reproduz aos bilhões. E aí, quando ele sai da célula, a célula morre, que é o que desencadeia os sintomas da doença causada pelo vírus. E aqui, só para vocês, a título de curiosidade, né, o retrovírus, vocês já devem ter ouvido falar. Eu falei para vocês que os vírus podem ter DNA e RNA. Porém, alguns vírus que possuem RNA, que caracteriza um tipo de vírus, eles podem fazer um processo de transformação de RNA em DNA. Ou seja, de uma fita, eles produzem duas. Isso já muda toda a configuração dele. Ele vira um vírus, entre aspas, mais potente e com possibilidade de contaminação novamente.
Esse processo é chamado de transcriptase reversa. Por isso que ele é chamado de retrovírus. Ele tem capacidade de mudar o material genético de um para outro mais complexo. Tudo bem, gente? Bom, essa foi a nossa introdução à biologia. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar sobre a parte metabólica e do que nós precisamos para esse metabolismo funcionar dentro do nosso organismo. Tudo bem, gente? Fiquem com Deus, eu espero que a aula tenha sido bem explicadinha, satisfatória, e a gente volta a falar na próxima semana. Tudo bem? Um abraço, vai vir uma atividade aí facinho para vocês que vai ser postada no grupo, tá bom, gente? Um abraço.